Pode sentar. Sabe essa teoria de que quanto mais você ministra, mais perde a vergonha? Mentira. Se alguém te contou esse um dia, é papel. Bom, quero que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 7. Mateus 7, versículo 3. Versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás em ti o argueiro do olho do seu irmão. Só tem. Forte, né? Jesus me deu uma palavra, na verdade, há muito tempo Jesus tem falado comigo sobre retidão. Eu quero que você esteja com isso na sua cabeça nessa noite, retidão. E quando Jesus me dava essas palavras, né, e era algo muito forte a ser tratado, e foi algo muito forte a ser tratado comigo, e agora eu acredito que com os irmãos também. Primeiro, se permita ser tratado. Se permita tirar as escamas dos seus olhos, a não se conformar em estar num estado raso, a não se conformar com a mediocridade, a não se conformar em ser apenas um, em ser a soma de apenas um. Não se conforme com isso, se permita ser tratado e escolha ser curado. Porque a medida daquilo que nós pedimos é a medida daquilo que nos é dado. Jesus, ele realizava diversos milagres. Jesus, ele curava as pessoas, Jesus mudava histórias, mas ele perguntava, o que queres que eu te faça? É engraçado porque eu imagino alguém paralítico chegando aos pés de Jesus e falando, Jesus, eu preciso de um milagre. E aí Jesus olhava e falava, o que queres que eu te faça? O pessoal olhava e falava, tipo, Jesus. Mas ele fazia questão de perguntar, o que queres que eu te faça? Não porque ele não sabia, mas porque ele precisava ouvir a petição do coração daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque ser curado é uma escolha. Ser curado é uma escolha. Não, Jesus não podia simplesmente chegar àquelas pessoas e falar, toma a vida eterna, toma, as suas pernas estão ótimas, os seus olhos estão ótimos, a sua filha ressuscitou, sem as pessoas pedirem antes. Estar curado, ser curado é uma escolha. Então se permita ser tratado por isso. Segundo passo, escolha ser sincero perante Deus. Escolha ser sincero perante Deus e perante consigo mesmo, sobre as suas fragilidades, sobre aquilo que você precisa tratar. Porque não é vergonhoso admitir o nosso pecado, porque a cura traz um propósito. Vergonha é esconder aquilo que me afasta de Deus. Não é vergonhoso eu admitir os meus pecados perante Deus. Sabe por quê? Porque Ele já sabe, Ele conhece. É muito doido a gente pensar que a gente não pode se abrir e falar com o Pai sobre coisas que Ele já sabe. Ele te criou, Ele te formou. Nada é tão sujo quanto Ele não vai pensar, nossa, eu nunca pensaria que o irmão, nossa, meu filho pudesse fazer isso. Não. Sabe, não existem expectativas muito grandes. Jesus não vai se frustrar com você. Entregue o seu coração e seja sincero nisso. Seja sincero consigo mesmo sobre os seus sentimentos, sobre as suas fragilidades, sobre aquilo que te impede de chegar a Jesus, sobre aquilo que sobrecarrega o seu coração, sobre aquilo que virou ferida, sobre aquilo que virou trauma. Não esconda as suas fragilidades de Jesus. Na Bíblia nós temos diversos homens de Deus que não trataram suas áreas frágeis. Homens de Deus, cara, Davi, um homem segundo o coração do Pai, cobiçou o que não era seu. O homem segundo o coração... Gente, olha o peso que tem isso. Imagine eu e você. Sansão não cuidou da sua fragilidade.
que era mais uma vez a cobiça. Judas não cuidou da sua fragilidade, que era a ganância. Pedro não cuidou da sua fragilidade, que era o temperamento forte. Homens de Deus, guiados por Deus, que andavam com Deus, que não cuidaram de brechinhas e acabaram virando algo grande. Nós não precisamos ir longe. Esses exemplos que eu dei, o que aconteceu? Tirando Pedro, o que aconteceu com Davi, o que aconteceu com Sansão? Precisaram sofrer amargamente pelaquilo que eles podiam já ter curado, por aquilo que eles podiam já ter entregado. Já pensou se Judas chegasse perante Jesus e falasse: Jesus, eu tenho um problema com dinheiro, eu sou meio mão leve, na minha casa eu roubo as coisas dos meus irmãos, eu sou mesmo assim, então não me deixa fora dessas coisas, eu quero orar, eu quero curar dessa área frágil da minha vida. Já pensou se Sansão chegasse a Deus e falasse: Jesus, eu tenho um problema, meu problema é mulher, eu não posso ver uma mulher que eu quero ela, que eu desejo ela, que eu cobiço ela. Já pensou se esses grandes homens tivessem cuidado das suas áreas frágeis enquanto elas não eram um problema ainda? Enquanto elas não eram algo grande? Enquanto elas eram apenas um pecado de estimação? Já pensou se essas pessoas tivessem cuidado disso antes? Se esses homens de Deus não cuidaram das suas áreas frágeis e pecaram e caíram, quem somos nós para rejeitar e camuflar aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado? Sabe, o que aconteceu com Judas, por exemplo, não foi possessão demoníaca, foi desvio de caráter. Sabe, é muito forte o que eu vou dizer agora e eu peço que vocês compreendam com o seu coração. Mas por vezes é mais fácil dizer que o inimigo me manipulou, me fez fazer algo, do que admitir que eu tive desvio de caráter. É mais fácil eu terceirizar a culpa, é mais fácil eu falar: não, a situação me levou àquilo, ou o inimigo me usou daquela forma, me manipulou, sendo que é desvio de caráter. Era uma coisa que precisava ser tratada e você não tratou. E em certo modo, isso te cobrou um preço caro. É mais fácil espiritualizar tudo, terceirizar a nossa culpa, do que enfrentar as coisas de cara. Era muito mais fácil para esses grandes homens também de Jesus espiritualizar ou ir levando as coisas por levar, deixa a vida me levar, do que tratar disso de frente, do que falar: eu tenho um problema, eu sou ganancioso, eu tenho um problema, eu sou egoísta, eu tenho um problema, eu sou assim, eu sou assim. Chegar perante Jesus e entregar as suas fragilidades. É muito mais fácil eu jogar isso de escanteio do que me olhar no espelho e falar: eu preciso tratar esta área da minha vida, porque senão isso vai me levar à ruína. Isso vai me tirar da presença de Deus. E aquilo que Jesus menos suportava era a hipocrisia. Sabe por quê? Porque Jesus se tratava com várias pessoas, sabe? Ele trombava com várias pessoas. Sério, os mais tipos diversos. Os mentirosos, as prostitutas, os bêbados. E ele lidava com esse tipo de gente. E lidando com esse tipo de gente todos os dias da sua vida, até os 33 anos, ele ficou bravo com quem? Com a igreja. Ele ficou chateado e bravo com a hipocrisia. Me ouso dizer que aquilo que Jesus menos gosta é a hipocrisia. Sabe por quê? Porque ele conhece a sua natureza. Não tem por que você esconder aquilo que ele já conhece, aquilo que já está em você, sabe? Ele olha para você e ele vê: esse meu filho, ele tem um problema nessa área aqui, mas mesmo assim eu amo ele. Mas eu desejava que ele entregasse isso a mim. Eu desejava que ele entregasse o seu coração por completo. Porque o amor de Deus, ele nos faz nos amar, mesmo apesar de todos, apesar de nós sermos horrorosos, apesar de nós sermos muitas vezes sujos. O Espírito Santo é aquele que nos limpa e nos faz ser alguém. Então ele já sabe, ele entende, ele compreende. Ele te criou, não existe nada em você que assuste Jesus. Uau! Não existe nada em você que é tão podre, tão imundo que Jesus não possa limpar. Então, por que esconder isso? Por que deixar essa ferida ela abafar? Por que deixar isso criar um câncer em você?
Existe muita coisa que parece sabedoria, mas é falsa religiosidade. Em Colossenses 2:23, Paulo fala: esses regulamentos têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não tem valor nenhum para refrear as paixões da carne. Paulo falou tudo, eu não precisava nem mais pregar agora. Existe muita coisa que parece sabedoria, mas é falsa religiosidade. Sabe por quê? Eu ouso pensar que é por causa disso que existem muitos cristãos, prepotentes. Porque aprenderam a esconder as suas fragilidades atrás de uma capa de religiosidade. E essa é a descendência de Adão. Deus quando olhou para o jardim e viu que Adão estava se escondendo, falou: Adão, o que aconteceu? Adão de modo imediato falou: Jesus, foi a mulher que você me deu. Esse B.O. não é meu. Foi a mulher que você me deu. Ou seja, ele culpou Eva e de quebra ele culpou Deus também por ter dado Eva. Essa descendência de Adão, essa cultura que já não é de hoje, de terceirizar a culpa, de sempre olhar para o outro mais do que eu olho para mim mesmo, de querer sempre apontar o erro dos outros do que me olhar, do que olhar os meus defeitos, do que precisa ser tratado em mim, o que Jesus precisa transformar em mim, o pecado que eu acho que domino, o que Jesus quer transformar em nossas vidas, sem terceirizar, sem abafar aquilo que Ele precisa cuidar. O problema é que não só a culpa se potencializa, mas também ela nos faz pessoas que pensam que tem a glória para si, sabe? Tira a honra de estar aos pés de Jesus para se vangloriar pelo aquilo que nós fizemos com as nossas mãos. As mesmas pessoas que são prepotentes a ponto de esconder as suas fragilidades de todas as pessoas são as pessoas que se vangloriam pela honra que é de direito dada por Deus. As pessoas que a todo custo querem mostrar, querem fazer e acontecer e receber glória por isso. Uma vez eu ouvi numa pregação do Rodolfo que a gente procura Jesus em tantos lugares, mas às vezes a gente não experimenta olhar embaixo da mesa e ver se Ele está lavando os pés de alguém. E talvez nos ensinando mais uma vez como ser humilde. Talvez a gente procure Jesus em tantos lugares, de tantas formas. E Jesus talvez estaria lavando os pés de alguém. Estaria mais uma vez nos ensinando a ser humilde. Jesus não estaria aqui no meio esperando aplausos. Ele estaria aqui no meio se oferecendo para ajudar, para abraçar, para curar, para transformar. E por que nós gostamos de receber a glória para nós mesmos, sabe? Aquilo que eu faço com as minhas mãos, eu me vanglorio por isso. Que Jesus quebre todo o laço de orgulho que se criou em nosso coração. Que nós venhamos permitir ser tratados por Deus. Que nós venhamos nos permitir mudar perante o Senhor. Tratar as nossas fragilidades. Aquilo que a gente acha que fede as narinas de Deus e realmente fede, mas que Jesus precisa tratar, Jesus precisa cuidar. A vida nova, ela é uma escolha. Não basta apenas estar aqui na igreja. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas que andavam com Jesus eram diversas. Ali tinham, mais uma vez, como eu disse para vocês, tinham prostitutas, tinham doentes, tinham paralíticos, talvez tinham até ateus que se converteram, tinham pessoas gananciosas, e todas elas escolheram mudar de vida. Mas existia uma classe que não mudou e que não se converteu, que eram os fariseus. Andavam com Jesus, aprendiam com Jesus, viam os milagres que Jesus fazia, e mesmo assim não escolheram. Não era algo que Jesus ia falar: toma, você é salvo em nome de Jesus. As pessoas precisavam escolher, porque, como eu disse uma vez já, que Jesus é gentil. Ele nunca vai chegar em você e vai falar: você agora tem que ser assim, a partir de hoje. Não, tanto o Espírito Santo como Jesus é gentil. Ele pede licença para entrar. Ele não vai entrar e vai empurrar as coisas e vai tirar fora do lugar sem que você permita primeiro. Então, ser curado, receber uma nova vida é
tenham 30 anos de igreja e não escolheram ter uma vida nova. Escolheram ser as pessoas que apenas ouvem, mas não fazem. Elas são fariseus. E olha que pesado. Os fariseus eram os primeiros que falavam: ô Jesus, mas está curando no sábado. Ô Jesus, mas prostituta, está perto de você. Ô Jesus, mas... Eu imagino a paciência do pai para lidar com esse tipo de situação. Porque eu ia virar e falar: ô amigo, você estava trabalhando, vai para sua casa, velho. Você não quer ficar aqui, vai para outro lugar. Mas Jesus, em todos esses momentos, ele teve toda a paciência de explicar para essas pessoas. Mas mesmo assim, elas não tiveram a escolha de viver uma vida nova. Mesmo assim, os fariseus, eles não aproveitaram o que era estar ao lado de Jesus. Eles não pegaram a melhor parte. Eles estavam ocupados com tantas outras coisas que se esqueceram de se entregar. Uma vez eu trouxe uma meditação aqui na célula que foi algo tremendo, que eu falei sobre o filho mais velho e o filho mais novo, né, o filho pródigo. E a gente vê essa palavra sempre com a perspectiva do filho mais novo, né? Aquela pessoa que retorna à igreja e aceita Jesus. Amém. Mas e o filho mais velho? A gente sempre olha para ele e fala: nossa, que cara egoísta, né? O irmão voltou e ele se via acuado. Mas quantos irmãos mais velhos não existem na igreja hoje? Quantas pessoas querendo mostrar, sabe? Imagina o irmão mais velho sempre querendo mostrar ser proativo para o pai. Porque ele achava que ele poderia comprar o amor do pai em algum momento. Ele achava que se ele fizesse, se ele ficasse na casa do pai, se ele cuidasse do rebanho do pai, se ele deixasse a casa impecável, ele poderia comprar o amor do pai. Sendo que, na verdade, o pai amava o mais velho e o mais novo na mesma medida. O irmão mais velho, ele deixou que as frustrações escondessem o seu coração, a ponto de ver o seu irmão mais novo chegando à casa outra vez e falar: pai, mas você vai matar por ele? Por ele que saiu da sua casa? Mas peraí, quem é você? Quem era você sem o seu pai? O que faz o irmão mais velho mais especial do que o irmão mais novo? Não tem. Talvez o irmão mais velho, ele estava ocupado em fazer muitas coisas. Vou contextualizar. Talvez ele estava preocupado em fazer muitas coisas para a igreja. Talvez ele é o mais prestativo. Talvez ele é aquele que oferece o seu ombro. Talvez ele é aquele que canta, que prega. Mas ele é aquele que precisa de um abraço. E ele é aquele que abafou tanto as suas fragilidades que um dia ela doeu a ponto dele fechar o seu coração para as pessoas que vêm de fora. E quantos irmãos mais velhos nós não temos hoje? Não olhe pela perspectiva apenas do irmão mais novo, mas olhe pela perspectiva do irmão mais velho. Eu comecei a ler essa meditação e eu fiquei: cara, eu fui uma irmã mais velha. Por muito tempo eu me escondi na casa do meu pai. Por muito tempo eu achei que se minha casa fosse bonita o bastante, o meu pai gostaria de morar nela. Por um momento eu pensei que se eu tivesse a melhor casa, se eu fosse a cristã mais perfeita e excelente, eu poderia comprar o amor de Deus. Sendo que não é isso. Sempre foi graça. Nunca foi merecimento, nunca foi mérito nosso estar aos pés de Jesus. Sempre foi por misericórdia e graça. Não é errado a gente querer empenhar o nosso melhor para Jesus. Ao contrário, quando nós amamos a casa de Deus, isso nos estimula a dar o melhor para Ele. Eu acredito que o amor ele está relacionado a muitas outras coisas. Por isso que não é à toa que o amor é o principal fundamento. Porque quando eu amo, eu não cobiço. Quando eu amo, eu não minto. Quando eu amo, eu não peco. Quando eu amo, eu não desejo o que é do outro. Quando eu amo, eu não julgo. Então, assim, Jesus não precisava criar 77 mandamentos, porque Ele resumiu em um só. Porque se eu amo, não me falta nada, sabe? Não existe nada de terceiro nessa relação. E eu parei para pensar que eu falei: cara, eu fui um irmão mais velho por muito tempo. Por muito tempo eu ofereci o meu abraço, mas quem precisava de um abraço era eu. Por muito tempo eu quis mostrar ser alguém forte para as pessoas, mas na verdade quem estava precisando de ajuda era eu. E se eu não abrir isso, ninguém vai chegar e falar. Existem exceções
exceções, claro, mas não vai chegar e falar: eis que eu te digo, receba a cura em nome de Jesus. Amém. Jesus tem os seus mais diversas formas de agir e de estar a vida de cada um. Isso não é modelo, isso não é uma caixa. Mas é uma escolha. É uma escolha se permitir ser tratado, se permitir estar aberto. Quando eu cheguei aqui na Despertar, eu não queria tomar essa escolha de ser tratada. E o nosso pastor, sabiamente, esperou para que o tempo de Deus viesse me mostrar aquilo que precisava ser tratado em meu coração. Aonde Jesus queria me levar, aonde Jesus queria me trazer, sabe? Mas não foi, eu não cheguei aqui, vou usar esse exemplo, eu não cheguei aqui e o pastor falou: toma esse microfone, toma esse altar, toma essa palavra e faz. Foi uma escolha minha, me permitir ser tratada, me permitir ser curada, tirar tudo aquilo que estava fedendo as narinas de Deus e ser renovada a partir disso. Mudar é uma escolha, porque mesmo estando ao lado de Jesus, talvez nós não queremos mudar de vida, talvez nós não queremos mudar de perspectiva e enxergar a partir de um horizonte novo, enxergar a partir de uma perspectiva nossa. Essa é a palavra. Escolha confessar os seus pecados, porque hoje o pecado que você te domina, hoje você domina, amanhã pode te dominar, e pode não, e vai te dominar. O pecado que eu alimento ele todos os dias, que eu dou ração para ele todos os dias, ele um dia vai me dominar. Aquilo que eu penso que não precisa ser tratado em mim e deixo para baixo do tapete, isso vai me dominar. Hoje, aquilo que eu penso que domino, um dia pode me dominar. Rasga o seu coração perante a Deus. Talvez você tenha 35 anos de crente, de convertido, e existe algo em você que você vê que te impede de chegar mais a perto de Jesus, e a gente só vai camuflando isso. Sabe o que acontece? Jesus tinha um plano para você, Jesus tinha um sonho, ele te enxergava em outro horizonte, ele te enxergava fazendo várias coisas, mas por pequenas coisas nos impedem de chegar ao mais perto de Jesus. Isso não nos rouba a salvação. Talvez você não fazer muitas coisas na igreja, você querer ficar no raso, só molhar os seus pés, talvez não te roube a salvação, mas te rouba viver mais com Jesus, mas te rouba ter mais experiências com Cristo. E o que você escolhe? Viver uma vida medíocre de vir à igreja e dobrar os seus joelhos e cantar uma música, erguer as suas mãos, falar: Jesus, eu te amo, chegar na minha casa, eu tenho as mesmas atitudes, a minha vida não muda, eu não escolhi mudar, eu não escolhi ter uma perspectiva nova de vida. Escolha ser o reflexo de Jesus para a sociedade. Isso é pesado. E não apresentar apenas um Jesus no madeiro. Uma vez eu estava conversando isso com um pessoal de uma célula, acho que foi até a célula da presbiteriana, e falou assim: olha, eu vejo muitos cristãos com muita dificuldade de evangelizar pessoas que já tinham uma religião faz muito tempo. E aí chegou um menino e falou: cara, eu não vejo dificuldade. Sabe por quê? Porque eu não vou oferecer alguém terceiro para essa pessoa. Eu não vou oferecer o Jesus no madeiro que estava lá na cruz, que eles acreditam ainda estar na cruz. Eu vou oferecer aquilo que é a imagem e semelhança do meu Deus. Eu mesmo. Em vez de querer oferecer alguém terceiro. Já pensou? Às vezes é até prepotência da nossa parte, porque alguém foi ensinado a aprender sobre algo a vida inteira. Alguém foi ensinado desde a sua avó, desde o seu tataravô, a ser espírita, a ser umbandista. E você chega oferecendo uma pessoa terceira. Ofereça você. Seja o reflexo de Jesus para essa pessoa. Não fale de Jesus no passado, do madeiro no passado. Fale de um Jesus presente, do reflexo de Jesus que existe em você, do DNA de Jesus que existe em você. Seja este reflexo de Jesus para a sociedade. O lance de falar de Jesus sem precisar falar de Jesus, de mostrar com as suas atitudes os princípios do reino, de mostrar quem você é através dos princípios do reino. Sabe por quê? Porque Jesus não precisava chegar nos lugares falando: eu sou filho de Deus, rei de Israel. Não. As pessoas viam que ele era diferente. As
As pessoas viam a diferença nas atitudes, sabe? Naquilo que Jesus fazia. As pessoas percebiam que ele era diferente. As pessoas viam em Jesus diferença. Então ofereça você. Seja esse reflexo de Jesus. Seja a Bíblia mais próxima que talvez alguém vá ler. Como eu vou ser Bíblia para outras pessoas? Exercitando o que há nela. Não, olha que louco. Não precisa andar com a Bíblia 24 horas para apresentar ela para alguém. Seja ela. Talvez não precise você se esgoelar para falar de Jesus. Seja Jesus na vida dela. Sabe por quê, gente? O mundo está tão cansado de religião. Tem tantas por aí. Tem tantos deuses por aí. Tem tantos terceiros por aí. O mundo precisa experimentar algo novo. O mundo precisa experimentar algo real. Não uma filosofia rasa. Uma vez eu li um livro, a gentileza que cativa. Quando a sua fé é fraca, é rasa, você precisa gritar para torná-la densa. Quando a sua matéria ela é rala, você precisa gritar para tornar ela densa. Quando você não acredita no que você fala, você precisa estampar isso para as pessoas. Quando você acredita que o Espírito Santo não habita em você, você precisa se caracterizar para apresentar o Espírito Santo às pessoas. Quando na verdade não é pelos seus méritos, não é por você, é pelos seus olhos, é pela sua vida. É pelo aquilo que você transmite às pessoas. É pelos princípios que você prega, mesmo sem pregar. É pela pessoa diferente que você é na rodinha dos seus amigos, mesmo sem falar de Jesus. Você chegar e falar, olha, fulano é diferente. Sabe por quê? Porque o fulano ele não briga com ninguém. O fulano ele não é temperamental. O fulano ele não bebe. O fulano ele não fala palavrão. O que está acontecendo? Como que esse fulano é? O fulano ele não fala mal da vida dos outros. Então, realmente, essa pessoa põe princípios do reino aonde você vai, através da sua vida, através de quem você é. Como fazer alguém enxergar Jesus? Talvez seja evangelizando, mas principalmente sendo uma pessoa reta. Sabe por quê? Porque o mundo não espera de você alguém que vai para a igreja de segunda a segunda, mas ele espera de você alguém que paga suas contas em dia. O mundo não espera de você alguém que fala línguas, que chega, né? Mas ele espera de você alguém reto. Ele espera de você alguém que não xingue no trânsito. Ele espera de você alguém que dê bom testemunho, alguém que ofereça ajuda. Ele espera de você alguém reto. Talvez ele não espera de você o melhor crente, mas alguém que segue os princípios de Jesus. Alguém que segue os princípios do reino. E quantas vezes eu mesma dei maus exemplos nos lugares onde eu fui? Quantas vezes eu não impus os princípios do reino e eu não mostrei ser igreja? Eu apenas falei. E entre falar e ser, cara, existe uma diferença gigantesca. Entre parecer ser e ser realmente, existe uma diferença enorme. Impõe os princípios do reino aonde você vai. As escrituras não ensinam apenas a viver uma vida cristã. As escrituras nos ensinam a viver a vida. Sabe por quê? As escrituras nos ensinam a pagar as nossas contas. As escrituras nos ensinam a ser um bom cidadão. As escrituras nos ensinam a ser um bom filho. As escrituras nos ensinam a ser um bom trabalhador. Então seja alguém reto. Impõe os princípios do reino. Seja um reflexo de Jesus para as outras pessoas. Porque antes de ser uma boa ministra, antes de ser uma boa cantora, esqueci até o nome da palavra, antes de ser alguém que prega na igreja, eu preciso ser uma boa filha para minha mãe. Eu preciso ser uma boa ovelha para o meu pastor. Eu preciso ser uma boa empregada para minha chefe. Eu preciso ser alguém diferente. Sabe por quê? Porque se eu não ser uma filha diferente para minha mãe, se eu não ser uma ovelha diferente para o meu pai, para o meu pastor, meu pai, o que eu estou fazendo aqui não vale de nada. O que eu estou fazendo aqui é teatro. O que eu estou falando são palavras, é doutrina. Se eu não sou uma pessoa diferente lá fora, aquilo que eu faço aqui dentro é mentira. Forte, né? Mas é verdade.
Porque os princípios do reino que eu falo, que eu prego aqui dentro, eu preciso viver lá fora. Isso não significa que eu vou ser uma pessoa perfeita. Pergunte ao meu pastor, pergunte à minha mãe se eu sou uma pessoa perfeita. Não tenho diversos erros, tenho diversos defeitos, tenho diversas coisas que precisam ser tratadas em mim. Mas eu preciso buscar ser uma pessoa diferente para essas pessoas. Pergunte de mim para os meus líderes. Sabe, se você quer conhecer a Tainá de verdade, pergunte de mim para os meus líderes, pergunte de mim para minha mãe. Mas eu espero ser uma pessoa reta perante o Senhor e uma boa cidadã para a minha sociedade. A gente se acomodou tanto em pensar que a igreja sim é perseguida, mas pelo inimigo, não pelas pessoas. A igreja sim é perseguida, mas nós precisamos atrair os olhares de Jesus. Sabe, o Jesus que andava entre a multidão e os descrentes chegavam até perto dele. Nós precisamos ser essas pessoas. Existiam descrentes sim que não gostavam de Jesus. Aí que tá a charada. Mas existiam aquelas pessoas que queriam se aproximar dele para experimentar uma nova vida. E se você apenas se colocar nesse globo, se colocar apenas nessa cápsula de ser um cristão perfeito e não oferecer ajuda, que tipo de Bíblia você está sendo para outras pessoas? Que tipo de id você está fazendo? Ou é só a minha salvação e o resto que lute para subir ao céu? Porque eu já ganhei minha salvação, então não importa mais se alguém vai conseguir subir ao céu comigo ou não. É melhor que exista cristãos mais retos do que religiosos. É melhor que exista alguém que dê um bom testemunho na sua vila, que pague as suas contas, que não fale palavrão. É melhor que exista alguém reto do que alguém eloquente aqui em cima. É melhor que a minha vida fale pelas minhas atitudes do que aquilo que eu pareço ser. Existe muita gente preocupada em parecer ser e não ser de verdade. Existe muita gente preocupada em transparecer algo que não é. Existe muita gente preocupada em vestir roupa de crente, em falar como crente, mas não ser realmente um cristão. O que é ser cristão? É seguir a Cristo. Se eu sigo a Cristo, logo eu faço aquilo que Cristo fazia. E o que eu estou fazendo? Quais são as minhas escolhas? A igreja ela está sendo reta perante os olhos do Senhor? Ou a gente começou a espiritualizar tudo, dizendo que é o inimigo, dizendo que é obra maligna, quando na verdade é um desvio de caráter, quando na verdade é algo que precisa ser tratado em nós, quando na verdade é uma ferida que precisa ser tratada por Jesus. Comecei a perceber sobre algo, quando eu sou uma pessoa muito diferente. E logo nascem muitos preconceitos sobre mim. E é natural, porque nem todo mundo está acostumado com a Tainá. É natural que as pessoas tenham um preconceito sobre mim, que as pessoas pensam que eu sou aquilo ou isso, mas... Amém. Mas eu comecei a pensar que os meus frutos, eles vão testificar quem eu sou. E é algo que eu já falei para os jovens. Eu falei, os nossos frutos testificarão quem somos nós. Não é por se esgoelar e tentar se justificar daquilo que você está fazendo. Apenas faça e mostre que Jesus está sendo, você está sendo Jesus aonde você vai. Os nossos frutos testificarão quem somos nós e quais são as escolhas que eu estou tomando para produzir frutos bons. Se os meus frutos vão testificar quem sou eu, porque vocês estão vendo uma menina de 20 anos, de calça, de camiseta um pouco estranha, falando muita coisa, mas qual é os frutos que eu estou testificando ter? Qual é o tipo de fruto que eu dou na minha casa? Qual é o tipo de fruto que eu dou no meu serviço? Esses frutos testificarão quem sou eu. Porque eu posso querer enganar todo mundo. Tem um pé de maçã. E eu posso falar para todo mundo que aquilo dali é pera. Mas quando o fruto nascer, não vai ter como esconder qual é a origem dele. E o que você está semeando? Como igreja, qual é as escolhas que você está tendo? Qual é a Bíblia mais próxima que você oferta para as pessoas? Qual é o reflexo de Jesus que você está sendo para a pessoa? Isso é muito forte, sabe por quê? Porque através da sua vida, pessoas podem se aproximar de Jesus. Através das suas vidas,
pessoas podem pegar ranço de Jesus. Porque elas pensam, meu Deus, aquela pessoa ali é tão inteligente, aquela pessoa ali é tão mal educada, e ela fala de Jesus, eu não quero esse Jesus para mim. Mas através da sua vida as pessoas podem ver. Claro, todo mundo tem dias ruins, ninguém é um alecrim dourado, ninguém é perfeito, uma rosa. Você tem dias ruins sim, você tem dias que você vai querer chutar tudo, tem dias que você vai ficar nervoso mesmo, mas é sobre uma consequência de atos, sabe? Não é apenas aquilo que você é no seu pior dia, porque no seu pior dia, ok, todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias de não querer conversar com ninguém, mas preste atenção nas suas escolhas, no tipo de igreja que você está oferecendo ser para as pessoas, porque Jesus precisa encontrar uma igreja reta. Cara, Jesus precisa encontrar uma igreja reta. E a sociedade precisa ver uma igreja reta em nós. Essas ministrações, né, do Júlio Jovem estavam falando muito sobre céu, falando muito sobre a volta de Cristo. E aí Jesus me deu essa palavra. E aí eu fiquei, Jesus, mas todo mundo está dizendo uma coisa tão bonita, tão light, né? Por que eu quis trazer isso? E para mim era algo tão distante, sabe? A volta de Jesus falar sobre retidão. Jesus me falava, filha, eu preciso voltar, mas eu preciso também encontrar a minha igreja reta. Eu preciso voltar, mas eu também preciso que minha igreja esteja no direcionamento a que eu ensinei a ela. Eu preciso que ela seja os princípios que eu um dia ensinei. Eu preciso que ela venha refletir Jesus para outras pessoas. Eu preciso que a minha igreja seja uma igreja reta. Eu preciso que as pessoas, não apenas por falarem de mim, mas por serem como eu sou, transmitir o caráter de Cristo através de quem nós somos. Assim os nossos frutos testificarão quem somos nós. Assim nós não vamos perder tempo apenas se esgoelando, reafirmando ser alguém, sabe? A todo tempo, não, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Quando na verdade, Jesus é aquele que nos justifica. Jesus é aquele que conhece os nossos frutos, conhece o nosso coração. Eu não quero que vocês olhem para mim como uma pessoa perfeita nessa noite. Ao contrário, eu estou aprendendo muito sobre retidão. E todas as vezes que eu me vejo em uma cilada, eu penso o que Jesus faria neste momento, como Ele seria neste momento. Muitas vezes em que o meu coração quer cirar, a minha mente devaneia, eu penso nas palavras de Jesus. Eu penso que Jesus seria. Às vezes eu penso depois que eu fiz, tudo bem, mas na maioria das vezes eu tenho que pensar antes. Nós não somos perfeitos. Esse é o fato. Nós pecamos. Entenda você desta forma. Você foi destinado a isso. Mas isso não define quem é você. Aí a escolha é sua. O pecado talvez nasça de algo natural, mas a consequência dele, o que você faz depois dele, é o que define quem é você. Jesus não vai te julgar pelas coisas que você faz, mas como que você enfrenta as responsabilidades, sabe? De ser sincero perante a Deus e ajoelhar no seu quarto e falar, Jesus, mais uma vez eu menti, mais uma vez eu tive esse sentimento, mais uma vez eu fiz isso, mais uma vez eu falei aquilo. Eu tenho aprendido muito disso, de dobrar os meus joelhos e falar, Jesus, isso foi obra do inimigo na minha vida, mas isso foi a Tainá que fez. Foi algo que nasceu do meu coração. A ser sincero perante Deus, a falar, Jesus, realmente, essas são as minhas fragilidades, esses são os meus erros, eu preciso que o Senhor opere através de mim a cura, porque eu creio que eu sou curado para curar outras pessoas, eu creio que eu sou renovado para renovar outras pessoas. Eu estava muito ansiosa para falar sobre essa palavra, porque eu sei que não é algo fácil. Você ser ensinado a sua vida inteira a sempre terceirizar a sua culpa e jogar ela em alguém, ao encarar, olhar no espelho e falar, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que agir de uma forma diferente. A deixar de espiritualizar, sabe? Entender que a sua carne é falha. E se você dar lugar a ela,
ela provavelmente vai te levar à ruína. Se você dar lugar àquilo que é uma área frágil, hoje não é nada, talvez começou com uma mentira. Desse tamanho assim, ó, na minha casa, uma mentira pequena. Mas aí vai chovendo, e aí vai ventando, e aí eu coloco o peso, e aí esse buraco ele aumenta. E aí aquela área frágil que não parecia nada, de repente vira algo estrondoso. Talvez Sansão não tinha noção de que uma área frágil poderia levar ele para o futuro que ele teve. Talvez Judas não tinha noção de que aquela área frágil que ele não tratou um dia, de ser ganancioso, poderia levar ele à ruína. Talvez esses grandes homens de Deus não tinham a percepção de que algo tão pequeno poderiam levar eles à ruína. E algo que não tinha o inimigo sussurrando: Judas, traz Jesus, peça do dinheiro. Foi ganância, foi um desvio do caráter dele. Claro que isso é uma obra, assim, com certeza, maligna, do inimigo para as nossas vidas, porque ele não fica feliz em ver a gente bem. O que ele quer realmente é nos levar a este fato. Mas se você identificou algo na sua vida que precisa de ser tratado, por que não tratar? Aí a escolha é sua. Escolher tratar isso ou abafar isso. Escolher tratar isso ou colocar apenas um band-aid naquilo que está aberto, na ferida que dói. Que nessa noite nós vamos decidir e escolher ser uma igreja reta. Que você escolha viver uma nova vida. Que você escolha viver uma vida reta perante Deus. Que você escolha ser Jesus para o seu vizinho. Que você escolha ser Jesus para os seus pais. Que você escolha ser Jesus na sua empresa. Que você escolha dar este bom testemunho a Deus. Que as pessoas percebam através de você o reflexo que existe em Jesus. E Jesus não era um cara chatão. Jesus não era um cristão 007 que esconde a todo... Sabe, eu já tive muito isso na minha escola, né? Viveu com a pessoa 7 anos e no último ano a pessoa falava: sou cristã. Eu ficava: o quê? Como assim você é cristã? Você escondeu isso tão bem de todo mundo que ninguém acreditava mais. Não é esconder a sua essência, não é esconder o seu DNA. Ao contrário, é mostrar ele através das suas atitudes. Mostrar quem Jesus é e foi através da sua vida. Eu espero realmente que essa palavra esteja no coração de vocês. Que viver uma nova vida seja uma escolha, porque eu também erro. Eu também erro muito e provavelmente vou errar muito ainda. Mas ser sincero perante Deus sobre as minhas fragilidades, sobre aquilo que eu preciso tratar, chegar no meu quarto e falar: Jesus, age nessa área da minha vida, age nisso que eu estou fazendo. Chegar perante o Senhor e ser sincero com o seu coração. Talvez nós estamos precisando mais de cristãos retos do que cristãos religiosos. Estamos precisando mais de cristãos que dão um bom exemplo do que cristãos que rodopiam na igreja, mas não dão um bom testemunho lá fora. E sabe o que é louco? O nosso campo missionário não é aqui, é lá. E se eu quero realmente falar de Jesus, como que eu vou fazer isso? Sem ser Jesus lá, sendo Jesus apenas aqui dentro. Eu quero que você pense nisso, que essa palavra esteja ardendo no seu coração. Quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor venha olhar os nossos corações nessa noite, Deus. Senhor Jesus, que a sua igreja escolha ter novas atitudes. Que a sua igreja, Senhor Jesus, escolha ser uma nova pessoa, uma nova criatura em Ti, Senhor Jesus, Pai. Que o velho homem morra mesmo em nós, Senhor Jesus, e que renasça em nós, Senhor Jesus, o Teu Espírito, Pai. Senhor, neste momento eu peço que o Senhor venha nos dar um novo coração. Senhor, nos dar uma nova mente, Senhor Jesus, uma nova forma de enfrentar as coisas, Senhor Jesus. Neste momento, Deus, eu oro por cada coração que está aqui nesta noite, Deus. Eu oro por cada mente, eu oro por cada família, eu oro por cada pessoa, Pai. E que nós venhamos testificar quem o Senhor foi um dia aqui na terra.
que nós venhamos testificar os seus frutos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nós vamos testificar ser filhos de Ti, Pai. Que nós vamos testificar ser uma igreja reta perante Ti. Porque o Senhor anseia voltar, mas o Senhor anseia voltar para uma igreja reta. Anseia voltar para uma noiva que esteja preparada. O Senhor anseia voltar, mas o Senhor anseia voltar para uma igreja que está preparada. Senhor, neste momento, Pai, eu peço que o Senhor abençoe a cada coração, a cada mente. Que todos que estão aqui nesta igreja, esta noite, venham sair de uma forma diferente que entrou. Que o Teu Espírito Santo venha fluir em nós, que a Tua presença venha ser real. E que nós nunca mais venhamos ser os mesmos. Que nós nunca mais venhamos a ter antigos hábitos, a voltar ao velho homem. Que o Teu Espírito Santo nos convença do pecado todos os dias. E nos ensine a ser como Você foi, Jesus.